Olá, este é o programa Igreja no Brasil e você confere nesta edição. Igreja celebra Jesus ressuscitado na oitava da Páscoa, os desafios da evangelização nos grandes centros urbanos. Conheça mais sobre o tema central da Assembleia da CNBB. Isso você confere no programa que começa agora, para todo o Brasil. Olá, tudo bem? Até o próximo domingo, a Igreja celebra a oitava da Páscoa. Por ser a solenidade mais importante da Igreja, a ressurreição de Jesus é comemorada durante 8 dias, como se fosse um só. Acompanhe na reportagem de Bruno Feitosa. Durante todos os dias desta semana, até o próximo domingo, a Igreja comemora com alegria a ressurreição de Jesus. Este é o acontecimento mais importante da história para os cristãos, pois Jesus morreu, ressuscitou e continua entre nós. É uma solenidade tão grande que não dá para celebrar num dia só. Por isso, a Igreja, na sua sabedoria de mãe e mestra, prolonga por 8 dias a celebração da Páscoa. A Páscoa é o centro do ano litúrgico, por ser o centro do mistério, o centro da vivência e da fé cristã. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nossa fé não teria sentido, vai dizer o apóstolo Paulo. Então, o mistério da morte e ressurreição de Cristo é o que está no centro, é o acontecimento fundante, dizemos nós, da nossa própria fé. Para Dom Geraldo, a melhor maneira de vivenciar o mistério da Páscoa é assumir de forma consciente e responsável o próprio batismo. Então, a oitava da Páscoa tem esta característica batismal, até porque na vigília da Páscoa se celebra o batismo, especialmente de adultos. Então, a oitava da Páscoa tem um sabor também batismal. E aí está o fundamento da nossa vivência cristã. É assumir o nosso batismo para vivê-lo intensamente, como filhos de Deus, como irmãos de Jesus Cristo, como templos do Espírito Santo, como membros do povo santo de Deus, que é a Igreja de Cristo. Então, a oitava da Páscoa deve reavivar tudo isto em nós para vivenciarmos o que celebramos na fé, traduzindo em atos concretos em nossa vida. Após essa oitava de Páscoa, a Igreja continua vivendo o tempo pascal até o domingo de Pentecostes, que acontece 50 dias após a celebração da ressurreição de Cristo. E neste período, a Igreja convida por meio da liturgia a contemplar a presença do ressuscitado, que continua no meio dos seus. A 55ª Assembleia Geral da CNBB reunirá em Aparecida, São Paulo, cerca de 370 bispos nos 18 regionais da conferência. Na ocasião, serão tratados temas da realidade do Brasil. O debate central será em torno da questão da iniciação à vida cristã. É uma das 5 urgências da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para o período de 2015 a 2019. As diretrizes gerais apontam a necessidade de desenvolver nas comunidades do Brasil um processo de iniciação à vida cristã que conduza ao encontro pessoal com Jesus Cristo, no cultivo da amizade com Ele pela oração, no apreço pela celebração litúrgica, na experiência comunitária e o compromisso apostólico mediante um permanente serviço ao próximo, em consonância com o documento de Aparecida. A proposta, assim como nas diretrizes, é a aplicação da iniciação à vida cristã com inspiração catecumenal. Todas as informações relacionadas à Assembleia da CNBB estão disponíveis no nosso site. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você.
Estamos de volta com o programa da CNBB. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Os desafios da evangelização nas grandes cidades, as oportunidades e horizontes de ação no mundo urbano. A repórter Larissa Carvalho apresenta essa importante preocupação no trabalho da igreja. Acompanhe. A evangelização nos grandes centros urbanos é um dos maiores desafios para a igreja no século XXI. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, 54% da população mundial vive nas grandes cidades. Cada centro urbano possui realidades dinâmicas e é preciso que a igreja acompanhe essa evolução. Entrar na dinâmica da cidade. Entrar na dinâmica da cidade não significa ter a mentalidade urbana de hoje, senão levar uma proposta viva do Evangelho. A evangelização urbana hoje se dá por características muito bonitas de cultivar a união nas nossas comunidades, de acolher as pessoas que procuram nossas comunidades, mas ao mesmo tempo nessa essência missionária de ir ao encontro daqueles que estão afastados. A cidade não é inimiga da evangelização. A cidade é o campo por excelência hoje para a evangelização acontecer e produzir frutos na caridade para a vida do mundo. As grandes cidades brasileiras têm desafios, dificuldades e possibilidades semelhantes de anúncio do Evangelho e na realização da missão da Igreja. O Sínodo dos Bispos de 2012, por exemplo, constatou que nos dias de hoje as transformações das metrópoles e da cultura apresentam novos desafios para a evangelização, mas que requerem cuidados. Os desafios hoje na evangelização urbana, eles são inúmeros. É preciso, primeiramente, as nossas comunidades, nossas paróquias, nossa diocese, ter um atendimento diferenciado às pessoas, devido à diversidade da composição hoje de nossas comunidades nos centros urbanos. É preciso também que as nossas comunidades, a evangelização, aconteça de modo dinâmico, numa interação, sobretudo com os meios de comunicação, e a igreja ser uma presença viva e pública, aonde tem o fluxo de pessoas, aonde as pessoas percorrem, aonde as pessoas estão. É preciso ir além de fronteiras pastorais e comunitárias para fazer com que a evangelização e a missionariedade da igreja aconteça no coração das pessoas, em todo e qualquer canto de nossas grandes ou pequenas cidades. Para reforçar a importância do debate sobre o tema, o Papa Francisco também já se pronunciou. Em mensagem, o pontífice encoraja a todos a refletir de maneira criativa sobre o modo de desempenhar a tarefa evangelizadora nos grandes núcleos urbanos. De acordo com ele, são nesses centros que todos têm a necessidade de sentir a proximidade e a misericórdia de Deus. Atenta a essa missão e à realidade deste cenário, a Edições CNBB publicou o livro A Pastoral das Grandes Cidades. O subsídio é fruto das atas do Congresso Internacional de Pastoral das Grandes Cidades, realizado em Barcelona. O livro apresentado na matéria está disponível no site da editora Edições CNBB. O endereço aparece aqui no vídeo. E 4 anos após estrear nas emissoras católicas, o programa Igreja no Brasil vem cumprindo o papel importante de levar a todo o Brasil as notícias e reflexões da CNBB. A partir da próxima semana teremos um novo programa mais objetivo, atual e moderno, agora com formato de boletim de notícias. O Igreja no Brasil continuará a dar destaque à ação evangelizadora da Igreja e ao trabalho do Episcopado brasileiro nas arquidioceses, dioceses e prelazias do país. Nos veremos mais vezes durante a semana, em 3 edições semanais, com as notícias atualizadas da Igreja. Continuaremos juntos. Um forte abraço!